Você já sentiu um vazio, como se algo importante faltasse na sua trajetória, como se houvesse um chamado maior para a sua vida, mas você estivesse distante dele? Talvez, quando olha para o espelho ou para os momentos mais silenciosos do dia, surge uma sensação de que falta sentido, como se estivesse vivendo por inércia, repetindo rituais sem encontrar a fonte que dá vida às suas ações. Será que estou realmente cumprindo o propósito que Deus desenhou para mim? Ou apenas sobrevivendo entre rotinas? Essa pergunta pode bater forte no peito quando a alma não encontra repouso. Ela não é acusação, é convite à honestidade consigo mesmo e com o Senhor. Muitas vezes nos enganamos acreditando que o barulho e a produtividade substituem o chamado. Mas a verdade é que um coração humano não foi feito para apenas passar pelos dias. Foi feito para responder a um propósito que o próprio Criador colocou dentro dele. Essa inquietação inexplicável, essa sensação de que há um peso no espírito, muitas vezes é um sinal de que algo não está alinhado com o plano divino. Não estou falando de angústia passageira ou de problemas temporários. Falo de uma impressão persistente, como se algo interno pedisse ajuste. Essa voz sutil, esse desconforto que insiste, pode ser o Espírito tocando sua vida, lembrando que há um caminho traçado e um destino cheio de sentido. Não é para te condenar, é para te realinhar. O desconforto espiritual pode ser, na verdade, um convite de Deus para rever escolhas e retornar ao centro da sua vontade. Imagine um veleiro que, ao afastar-se do vento, perde velocidade e começa a navegar à deriva. Do mesmo modo, quando nos distanciamos do sopro divino, perdemos direção, energia e alegria. Deus, em sua misericórdia, permite que sintamos esse desconforto para que olhemos para Ele e para as decisões que nos trouxeram até aqui. Não é punição, é convocação amorosa para o recomeço. Hoje vamos desvendar juntos 7 sinais claros de que você pode estar fora do propósito que Deus traçou e como cada sinal pode ser uma bússola para recomeçar. Não quero apenas listar sintomas. Quero que cada sinal se torne luz para que você possa identificar, aceitar e transformar. Vamos caminhar com honestidade e ternura sobre aquilo que fere, mas também com esperança sobre o que pode ser restaurado. Como quem caminha em estradas que se desfazem, o coração percebe sussurros de Deus pedindo um novo rumo. Às vezes, os sinais chegam como brisa leve, outras vezes como um vento forte que não nos deixa em paz até que tomemos uma decisão. Você pode sentir isso na falta de paz, na estagnação, no desânimo, no isolamento, na perda de sensibilidade, na repetição de desobediências ou na ausência de alegria e gratidão. Cada um desses sintomas aponta para uma realidade espiritual que merece ser olhada com cuidado e fé. Ao final deste vídeo, você estará mais perto de discernir os chamados divinos para a sua vida e tomar decisões transformadoras. Minha promessa é simples: trazer clareza para que a confusão dê lugar à determinação e que você saia daqui com passos práticos para voltar ao centro do propósito. Não se trata apenas de conhecimento intelectual, mas de abertura do coração para o agir de Deus. Prepare-se para ser confrontado em amor, não em culpa, porque o Senhor corrige para restaurar e para renovar. Quero te convidar a escrever nos comentários: quero viver meu propósito, e a cidade de onde está assistindo. Isso é sinal de fé e comunhão. Faça esse gesto agora como um primeiro ato de coragem. Ao declarar, você mobiliza fé e comunidade. Você recebe respaldo e oração daqueles que caminham ao seu lado. Não subestime o poder de uma declaração pública de fé. Ela ativa responsabilidade e graça. Deus não deseja que sua jornada seja guiada pela confusão, mas pela certeza de um destino preparado com amor. Ele conhece cada volta do seu coração e cada escolha que fez até aqui. Abra seu coração para essa revelação.
Essa reflexão pode ser o marco de uma nova jornada, cheia de esperança e sentido. Permita que as palavras seguintes penetrem com suavidade, como remédio para o espírito cansado. Preste atenção nos sinais, pois eles costumam surgir nos momentos mais inesperados. Eles não chegam somente nas crises, às vezes se manifestam em pequenos incômodos diários que, se ignorados, se tornam historial de distância. Fique comigo nessa caminhada de descoberta. Juntos vamos olhar cada sinal, entender sua raiz e aprender a responder com fé. O primeiro passo é reconhecer que há um chamado. O próximo é ouvir com humildade e coragem. Bloco separador. A Bíblia é clara e gentil ao nos lembrar que até os maiores servos de Deus passaram por desvios, falhas e temporadas de confusão. Abraão hesitou e tentou apressar o cumprimento da promessa por seus próprios meios. Moisés demorou a crer que poderia conduzir um povo inteiro. Davi se afastou do caminho e, mesmo assim, foi chamado a se levantar em arrependimento. Essas histórias não nos condenam, elas nos oferecem um mapa. Deus convoca, o homem cai, e Deus, em sua misericórdia, convida de novo. Entender isso nos tira da vergonha e nos coloca diante de uma esperança prática. Afastar-se do propósito não é sinal de irremediabilidade, mas um chamado para reorientação. Muitos crentes carregam hoje uma crença equivocada sobre propósito, como se fosse um destino imutável traçado no céu e entregue pronto, como um roteiro inflexível. Essa visão cria frustração quando a vida segue rotas inesperadas. O propósito, no entanto, é mais como uma tarefa de jardinagem do espírito. Plantamos diariamente, regamos com obediência, podarmos hábitos que infestam e observamos brotar. Não se trata de um projeto fixo que você descobre de uma vez e só precisa executar maquinalmente. É uma construção diária, uma resposta contínua à voz de Deus. Quando percebemos isso, cada pequeno ajuste deixa de ser fracasso e passa a ser disciplina amorosa. Há um mistério que precisa ser revelado. Nem todos os avisos de que estamos fora da rota chegam em forma de trítio alto e claro. Alguns sinais chegam como uma brisa sutil, uma leve insatisfação que você acha que pode ignorar. Outros vêm como tempestades que nos forçam a encarar o que evitamos. Ignorar esses recados, por mais silenciosos que pareçam, pode atrasar promessas e bênçãos já reservadas para você. Pense naquelas sementes que você guardou por medo de plantar. Enquanto hesita, a estação passa. Quando age, a colheita vem. Assim também é com o tempo e os dons que Deus nos confiou. Eles têm sazonalidade e urgência. Reconhecer os sinais de desvio é, antes de tudo, um ato de responsabilidade espiritual. Ninguém, nem amigo, nem pastor, nem mentor, pode atravessar a jornada de fé por você. Somos chamados à vigilância pessoal, examinar o coração, avaliar os frutos, pedir ao Espírito que nos mostre onde há raízes de erro. Essa atitude não é de medo, mas de maturidade. A Bíblia mostra líderes que tiveram conselheiros, mas também líderes que precisaram ajoelhar-se em busca de correção íntima. Assumir a responsabilidade é assumir a liberdade de recomeçar. Existe um segredo revelador neste processo. O discernimento espiritual não é exclusividade de poucos iluminados. É uma linguagem disponível a todo cristão que busca sinceramente a face de Deus. Quando cultivamos quietude, oração e leitura da palavra com um coração rendido, começamos a perceber padrões, hábitos que desviam, palavras que ferem, portas que se fecham, oportunidades que evaporam. Esse discernimento é como um farol que aponta para onde consertar. E o segredo maior é que, ao corrermos para ajustar a rota, Deus não apenas nos redireciona. Ele nos fortalece com graça renovada e reacende sonhos que talvez tenhamos enterrado. Não há tempo a perder.
Cada dia vivido fora do centro do chamado é dia em que dons, tempo e energia foram consumidos sem produzir o que o céu planejou. A urgência que falo não é pânico, mas convocação. O relógio da história não nos espera, e as portas de bênção têm sazões que se alinham com nossa obediência. Lembre-se, a ovelha que se afasta do pasto corre risco, mas também pode a qualquer momento voltar para a mão do pastor. Quanto antes voltarmos, mais cedo se refaz a caminhada. Eu te encorajo a despertar para essa consciência agora mesmo. Reconhecer que algo está fora do alinhamento já é um passo de coragem. Não minimize os sinais por orgulho, nem se distraia com justificativas. Permita que a luz da palavra e do Espírito abra seus olhos. Talvez seja necessário desapegar de projetos que nasceram de insegurança, realinhar prioridades, pedir perdão ou simplesmente aceitar que precisa de orientação. Cada pequena ação de ajuste é semente de restauração. Prometo que, à medida que você fizer esse trabalho de discernimento, Deus agirá com fidelidade para fortalecer sua caminhada e reavivar sonhos esquecidos. O Senhor não se agrada do fracasso eterno de seus filhos. Ele trabalha para transformar os desvios em lições e as feridas em testemunho. A cada atitude de retorno, você sentirá o pulso da esperança bater mais forte em seu peito. Agora, disponha-se a um autoexame honesto. Sem medo, sem pressa, onde meu coração tem se acomodado. Quais rotinas mascaram um vazio espiritual? Que hábitos roubam meu tempo e minha alegria? Permita-se ser confrontado em amor, sabendo que o objetivo não é acusar, mas restaurar. Abra seu coração como quem abre uma janela para deixar entrar o vento do Espírito. Prepare-se para novas perspectivas. Deus quer surpreender você no caminho certo. Cada lição que vamos estudar não é apenas diagnóstico, mas também remédio. Nas próximas passagens, vamos mergulhar nos 7 sinais que costumam indicar que estamos fora do propósito, começando pelo mais sutil, aquele que muitas vezes fingimos não ouvir. Receba essa mensagem com espírito disposto e mãos prontas a trabalhar. O reencontro com o centro do chamado é possível e começa com um passo concreto que você pode dar agora mesmo. Dic separator. Há um tipo de silêncio que fala alto no peito. Aquele vazio, sereno, porém inquietante, que permanece mesmo quando a agenda está cheia, os objetivos aparentemente alcançados e as relações, em superfície, sem grandes rupturas. Falta de paz interior é exatamente isso. Uma ausência de tranquilidade no íntimo, uma agitação que não se explica apenas pelos acontecimentos externos. Você pode estar sorrindo, cumprindo tarefas, sendo útil. Ainda assim, existe uma corrente subterrânea de angústia, dúvida e insatisfação que corrói a alegria. É a bússola interna que perdeu o norte. Na Bíblia, encontramos um retrato poderoso dessa realidade em Jonas. Ele havia recebido uma missão clara de Deus, mas escolheu a rota contrária. Em vez de ir a Nínive, embarcou rumo a Tarsis. Por fora, parecia um homem em movimento. Por dentro, havia fuga, medo e resistência. A consequência foi uma tempestade, uma confusão que envolveu o navio, a vida dos marinheiros e, simbolicamente, a alma de Jonas. A tormenta externa refletia a inquietação interior. Só quando Jonas se confrontou com a própria desobediência, na barriga do grande peixe, em reflexão e oração, é que Deus pôde realinhar seu propósito e conduzi-lo de volta ao chamado. A história nos mostra que a calma verdadeira não é a ausência de problemas, mas o sinal de que estamos onde Deus quer que estejamos. Na prática, a falta de paz se manifesta de maneiras sutis e dolorosas. Você acorda cansado mesmo após uma noite de sono. Há uma voz interior que questiona suas escolhas. Pequenas decisões parecem montanhas. Relacionamentos que antes eram fontes de bênção agora pesam. E a rotina, que deveria trazer segurança, se torna um fardo.
Às vezes você tenta tapar esse vazio com atividades, consumo ou um trabalho frenético, mas a inquietação ressurge, mais exigente e mais presente. Pessoas que servem em ministérios, profissionais bem-sucedidos, mães e pais dedicados, todos podem experimentar essa sensação. Por fora, resultados; por dentro, conflito. Espiritualmente, a interpretação é clara e amorosa. Deus deseja que o nosso coração esteja alinhado com o seu. A verdadeira paz é fruto de estar no lugar que Deus preparou, cumprindo o propósito que Ele desenhou. Quando nos desviamos, mesmo que nossos atos pareçam corretos, o Espírito nos incomoda. Esse desconforto é como um aviso amoroso, não uma condenação. Deus usa a inquietação para chamar nossa atenção e nos convidar a um ajuste de rota. A paz do Senhor não se compra. Ela é sinal de harmonia entre nossas escolhas e o caminho divino. Imagine uma bússola desregulada. Não importa quanto tempo o viajante ande, ele não encontra o norte. Ele pode cobrir muitos quilômetros, conhecer paisagens e cumprir tarefas, mas a sensação de estar perdido permanece. Assim é o coração fora do propósito. Gira, se movimenta, porém sem direção verdadeira. A analogia nos lembra que a cura não está necessariamente em fazer mais, e sim em reconhecer que o instrumento precisa ser recalibrado. Às vezes é preciso parar o passo, abrir a mão do volante e permitir que Deus aponte de novo. Não ignore a inquietação, ela é um recado do céu para reavaliar o caminho. Há uma diferença entre ansiedade, que grita para ser medicada, e a sensação profunda de desalento que pede diálogo com Deus. Quando a paz desaparece, é hora de buscar direção divina. Costuma ser um chamado para 4 atitudes práticas e espirituais. Confessar o que nos afasta, silenciar para ouvir, buscar conselho piedoso e alinhar ações ao que a palavra e o Espírito revelam. Confissão abre portas para a graça. O silêncio permite a voz do Senhor, o conselho sábio traz discernimento e a obediência corrige o percurso. Exemplos cotidianos ajudam a entender. Um líder que antes orava e dependia de Deus, começa a tomar decisões apenas pela lógica do mercado. Um jovem que sente chamado para o ministério aceita outro caminho por pressão social. Uma família que foi construída na fé começa a ter compromissos que roubam a comunhão. Em cada caso, a paz interior é substituída por uma inquietude que não se resolve com explicações racionais. A espiritualidade prática pede retorno ao primeiro amor. Oração intencional, leitura da palavra com dependência, momentos de jejum e busca comunitária. Esses são instrumentos que Deus usa para restaurar paz. É também um alerta pastoral. Não minimize os sinais. Quando a alma perde a paz, as consequências alcançam corpo, mente e relações. Pode surgir irritabilidade, insônia, decisões precipitadas ou um afastamento silencioso de Deus. Por isso digo com ternura: se a paz desapareceu, não espere que ela volte por si. Procure um irmão maduro, um pastor, alguém que ore com você. Volte à promessa e ao chamado. Permita que Deus, em sua misericórdia, coloque ordem dentro do seu coração. Deus não faz confusão, mas revela o próximo passo. Repetindo, Deus não faz confusão, mas revela o próximo passo. Por fim, mantenha a esperança. A inquietação é também um convite. Ela aponta para a possibilidade de restauração. Quando Jonas se submeter à vontade de Deus, o mar acalmou. A missão foi cumprida e a paz voltou. Assim pode ser com você. Ouça o recado do Espírito, responda com fé e humildade e permita que a paz de Deus restaure o seu caminho. A perda de paz geralmente abre espaço para o segundo sinal. Il bloc separator. Você já sentiu que, apesar de tanto esforço, nada parece florescer? A sensação de plantar e ver a terra seca, como se as sementes perdessem a memória do que é brotar? Esse é o sinal claro da estagnação. Uma vida, seja espiritual, ministerial ou pessoal,
que permanece parada, sem progresso, sem colheita que confirme a ação de Deus. É angustiante, porque faz a fé parecer inútil e o serviço inútil. Mas antes de tudo, é um convite amoroso de Deus para reavaliar o solo onde você tem semeado. A própria palavra nos traz a imagem pungente da figueira infrutífera. Lucas 13, 6, 9. Havia uma figueira que, apesar de existir, não dava frutos. O dono decidiu cortá-la. O vinhateiro pediu mais tempo, prometendo a trabalhar a terra ao redor, cavar e fertilizar. Nessa parábola há duas verdades que nos tocam. Primeiro, Deus não se alegra em destruir. Segundo, Ele oferece ações práticas para restaurar a produtividade. Ou seja, quando a árvore está seca, o céu não abandona, providencia tratamento. É uma mistura de paciência e ação, de graça e responsabilidade. A estagnação pode se manifestar de várias maneiras. No trabalho, é aquela sensação de repetir tarefas sem que nada avance. Projetos que não decolam, reconhecimento que não vem, esforço que não gera frutos. No ministério, pode ser uma igreja cheia de movimento e vazia de transformação. Reuniões frequentes, programas eclesiásticos, mas poucas vidas sendo realmente tocadas, convertidas, libertas. Nos relacionamentos, é o convívio que não aprofunda. Conversas superficiais, intimidade que não cresce, laços que passam o tempo sem produzir maturidade ou compromisso. Tudo funciona como um corpo que respira, mas não vive. Espiritualmente, estagnação é grave, porque o propósito de Deus é sempre gerador. O chamado divino não é uma teia estéril, é uma semente que germina, floresce e frutifica. Quando você está no centro da vontade de Deus, há movimento, ideias, portas, encontros, crescimento interior e manifestação de frutos, sejam eles caráter, vidas transformadas, frutos de justiça ou impacto no ambiente ao redor. Fora do propósito, mesmo o dom mais bonito pode definhar. É como ter um talento e deixá-lo guardado numa caixa. O talento existe, mas não cumpre sua função. Uma analogia prática ajuda a entender. Imagine sementes espalhadas sobre um terreno rochoso. Algumas germinam, outras secam ao primeiro sol. Agora lembre-se também de outra situação. Sementes colocadas num solo fértil, regadas, adubadas, acabando por produzir árvores frutíferas. Muitos cristãos estão como sementes fora do solo adequado, servindo, trabalhando, orando de forma mecânica, mas sem o cultivo certo que só vem quando nos alinhamos ao propósito. Outros, por medo ou acomodação, permanecem numa espécie de viveiro fechado, recebendo luz artificial, sem nunca estarem expostos ao vento que dá força às raízes. Importante destacar, há estações. Nem toda fase sem fruto é sinal de abandono. Há períodos de espera, inverno espiritual, onde a raiz se fortalece longe das folhas. A diferença entre um tempo de espera e a estagnação permanente é a evidência de vida interna. A esperança, oração fervorosa, desejo de mudança, pequenas iniciativas que apontam para a frente. A estagnação, ao contrário, é marcada pelo silêncio prolongado, pela frieza no coração, pela inércia diante das portas que se abrem. É a repetição do mesmo círculo, sem nenhum ajuste, sem remédio. Como identificar que você está estagnado e não apenas em espera? Pergunte-se: que frutos estou produzindo? Pessoas ao meu redor têm sido transformadas? Meu caráter tem crescido? A alegria que brota do cumprimento do chamado? As minhas orações têm sido atendidas de forma a produzir mudança visível? Se a resposta for majoritariamente não, é hora de agir. E como agir? A parábola da figueira nos dá pistas práticas: cavar ao redor, revisar a base, adubar, buscar renovação espiritual, irrigar, intensificar a oração e a palavra, podar, abrir mão de hábitos, projetos ou relações que sufocam o crescimento e pedir tempo para frutificar com responsabilidade. Algumas ações concretas:
Reveja onde você tem investido suas horas. Peça a avaliação de pessoas maduras. Volte à simplicidade da oração e do estudo da Escritura, perguntando a Deus claramente: Senhor, onde estou plantando em terra estéril? Procure reconciliação quando houver rancor. Renuncie a projetos que não foram confirmados pela paz do Espírito. Busque discipulado e comunidade que fortaleçam e desafiem. Muitas vezes, a mudança é mais prática do que mística. Ajustes de foco, capacitação, busca de orientação pastoral, realocação de esforços para áreas onde seus dons tenham eco. Também é necessário discernir entre produtividade humana e fruto divino. Você pode estar extremamente ocupado e ainda assim estéril. Atividades sem oração, sem dependência de Deus e sem evidência de transformação alheia ficam vazias. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, é indicador muito mais confiável do que números. Uma pequena comunidade transformada em profundidade vale mais do que multidões que apenas assistem. Por fim, não se desespera. Estagnação é um alerta, não uma sentença. Deus é o vinhateiro que quer cuidar do terreno. Há graça para revirar a terra, fertilizar e ver a vida retornar. Mas é preciso reconhecer a secura e permitir o tratamento. Se você está cansado de plantar sem colher, permita que Deus toque onde precisa. Confesse a estagnação, aceite a correção, comprometa-se com passos concretos e permaneça atento à transformação que virá no tempo dele. Lembre-se, só quem está no centro do propósito verá frutos reais brotando. Quando não há frutos, outro sinal começa a se manifestar. Bloque separator. Há momentos na caminhada cristã em que acordamos e sentimos um peso que não se explica apenas por cansaço físico. Há uma resistência interior, uma vontade encolhida de não prosseguir. Esse é o sinal do desânimo e da falta de motivação. Não é apenas tristeza passageira, é aquela apatia que corrói projetos, adia decisões, transforma compromissos espirituais em tarefas mecânicas. É quando a meta que antes inflamava seu coração hoje parece distante, sem cor, como um farol coberto por neblina. No livro de 1 Reis, encontramos Elias, o profeta ardente que enfrentou os profetas de Baal e testemunhou o poder de Deus em forma avassaladora. Ainda assim, após uma temporada de intensa vitória, Elias desmorona. Ameaçado por Jezabel, ele foge para o deserto, pede a Deus que lhe tire a vida e se deita sob um junípero, exausto e desanimado. Deus não o aponta com reprovação severa, ao contrário, envia um anjo que lhe traz alimento, descanso e depois uma voz suave no Monte Horebe. Ali, a força de Elias é renovada e ele recebe nova direção para continuar a missão. A história nos mostra duas verdades tão práticas quanto consoladoras. O desânimo alcança até os grandes servos de Deus, e o Senhor frequentemente responde com cuidado terno antes de devolver propósito e vigor. Quando o desânimo se instala, ele se manifesta de formas sutis. Você começa a procrastinar aquilo que sabe ser importante, troca momentos de comunhão por entretenimentos vazios, perde o ritmo de oração e leitura da palavra, e até evita decisões que poderiam reavivar o seu chamado. O trabalho que antes era expressão de dom, agora parece fardo. O ministério que antes pulsava vida passa a ser cumprimento de horário. Até as relações mais próximas se tornam fontes de cansaço. Essa letargia não é apenas psicológica, tem um componente espiritual. Quando estamos fora da rota do propósito divino, nossa motivação perde a fonte que a sustenta. Imagine um caminhante que partiu sem mapa nem destino. No início, a caminhada é cheia de curiosidade, mas sem um horizonte claro, a energia se dissipa. Dia após dia, a paisagem se repete, as pedras machucam e a pergunta, por que sigo? Surge com força. Assim é o cristão que perde o sentido do chamado. Ele continua a andar, mas sem direção.
Ou pense em uma lâmpada com pouca energia. Se a casa tem gerador, a lâmpada falha de pouquinho em pouquinho até apagar. O chamado é o gerador da nossa luz. Sem conexão com ele, a chama do entusiasmo vai se reduzindo até uma brasa quase imperceptível. Por isso digo, o entusiasmo é combustível do chamado. Sem esse combustível, a viagem se torna penosa. O desânimo também funciona como um termômetro espiritual. Ele denuncia que algo está desalinhado. Pode ser fruto de exaustão legítima. Você tem trabalhado demais sem descanso adequado. Ou pode ser sinal de que você está vivendo um papel que não corresponde ao que Deus plantou em seu coração. Às vezes, tentamos sustentar uma missão pelo próprio esforço, sem consultar o Senhor sobre a rota. Outras vezes, somos feridos, frustrados por expectativas frustradas e permitimos que magoas e dúvidas roubem nossa determinação. Seja qual for a origem, o convite divino diante do desânimo é de recolhimento e ajuste, não de autocrítica devastadora. Como agir quando o desânimo bate à porta? Primeiro, reconheça-o sem culpa exagerada. Elias não foi rejeitado por sentir-se derrotado. Deus o encontrou no lugar da sua debilidade. Confesse sua fadiga a alguém de confiança, um líder espiritual, um amigo cristão maduro, e permita que a comunidade ore e acompanhe você. Muitas vezes, a recuperação acontece não por força própria, mas pela graça que se manifesta através de irmãos e irmãs. Em segundo lugar, cuide do corpo. Sono adequado, alimentação e pausas são ferramentas que Deus usa para restaurar o coração. O anjo trouxe pão e água a Elias antes de Deus falar. A provisão prática precedeu a renovação espiritual. Terceiro, volte a recordar a história do seu chamado. Relembre momentos em que Deus foi fiel no passado, as pequenas vitórias que você viveu, os testemunhos que o motivaram a seguir. A memória da graça renova a esperança. Quarto, reavalie seu ambiente e suas responsabilidades. Há tarefas que você assumiu por pressão ou sentimento de obrigação que hoje drenam sua energia. Aprenda a delegar, a dizer não com sabedoria, a reajustar ministérios conforme a orientação de Deus. E quinto, renove práticas espirituais simples. Leitura devocional com oração curta e específica, louvor mesmo sem ânimo, jejum intermitente para clarear a mente e abrir espaço à voz de Deus. A fé muitas vezes precede o sentimento. Agir em obediência renova a motivação. Um aviso amoroso: não deixe que o desânimo se cronifique. Quando a falta de ânimo vira estada permanente, portas se fecham, oportunidades se perdem e a disposição para servir esmorece definitivamente. Considere o desânimo como um sinal de percurso, um convite para alinhar o leme da sua vida com o vento do Espírito. Procure também ajuda profissional quando houver suspeita de depressão clínica. O cuidado espiritual e o cuidado médico podem caminhar juntos. Por fim, mantenha esta promessa em seu coração. Enquanto houver missão, haverá força renovada. Deus não chama para abandonar, Ele chama para alinhar. E quando você se dispuser a buscar alinhamento profundo, por meio de descanso, comunidade, reavivamento da memória das bênçãos e ajustes práticos, a força virá de novo. O Senhor é especialista em transformar cansaço em chamado renovado, inquietação em clareza, desânimo em disposição. Não tema recomeçar. Deus caminha com você, passo a passo, até a chama do entusiasmo se reacender. Do desânimo ao isolamento, o próximo sinal ganha forma, e é justamente a solidão que frequentemente acompanha quem perde a motivação. Block separator. Sinal 4. Isolamento espiritual e social. Definição. O isolamento espiritual e social se manifesta como uma perda gradual ou até súbita do desejo de estar junto ao povo de Deus. Não é apenas ter menos amigos ou passar mais tempo sozinho, é sentir aversão à comunhão, recusar convites, evitar a igreja,
silenciar contatos afetivos e experimentar uma solidão que corrói por dentro, mesmo quando você está cercado de pessoas. É como se uma película invisível separasse seu coração dos outros. Os encontros perdem o brilho, as orações comunitárias soam vazias e até mesmo a presença de familiares não é capaz de restaurar a alegria. Exemplo bíblico. Logo após a queda, vemos Adão se escondendo. Quando Deus passeava no frescor do dia, Adão se oculta por vergonha. Não foi apenas uma ruptura entre pecado e santidade, foi a primeira expressão do isolamento humano diante de Deus. Adão tinha comunhão direta com o Criador, morava no Éden e conversava com ele. A desobediência trouxe vergonha e, consequentemente, distanciamento. Aquela atitude de se esconder ilustra como o pecado e o erro podem empurrar a pessoa para fora da comunidade. Primeiro para longe de Deus, depois para longe de companheiros, quando se teme o julgamento, quando a culpa fala mais alto que a esperança. Aplicação prática. O isolamento começa com atitudes pequenas e aparentemente inofensivas. Não responder a mensagens, inventar desculpas para faltar ao encontro de células, reduzir a participação no ministério, evitar abraços e conversas profundas. Depois, instala-se um padrão. Você passa a preferir a solidão ao risco de expor suas feridas. A companhia se torna exposição. No trabalho, evita dividir vulnerabilidades. Na família, recua ao silêncio. Na igreja, transforma-se espectador em vez de membro atuante. Muitas vezes o isolamento vem acompanhado de auto-justificativas espirituais. Preciso resolver minhas coisas sozinho. Estou em temporada de silêncio, que camuflam o que é, de fato, uma ferida não tratada. Interpretação espiritual. O propósito de Deus é comunitário. Desde o princípio, o ser humano foi feito para refletir Deus dentro de relacionamentos. Com Deus, com o próximo e com a criação. Quando alguém se desvincula, o fluxo de vida, encorajamento e correção mútua é interrompido. O isolamento é campo fértil para dúvidas, mentiras do inimigo e doenças do espírito. Sem comunidade, não há quem veja sinais sutis de desvio ou quem reponha a fé no momento de fraqueza. É na comunhão que dons são reconhecidos, apoio é ofertado e vocação se fortalece. A missão coletiva protege o individual. Quando essa proteção é rompida, o propósito fica vulnerável. Analogia. Imagine um ramo arrancado da árvore. Mesmo que permaneça verde por algum tempo, logo começa a murchar. Sem o seiva que o conecta às raízes, perde vigor. Assim, é o crente que se afasta da comunidade. Ele pode resistir por um período, mas as reservas acabam. A árvore representa a igreja. As raízes representam a comunhão com Cristo e o tronco, o corpo que sustenta. Cada ramo, cada irmão, precisa permanecer ligado à fonte para fluir vida. Um ramo isolado seca, mas um ramo ligado à árvore frutifica e floresce. Consequências práticas. O isolamento torna a vida espiritual frágil. Sem comunhão, as tentações ganham terreno. Sem aconselhamento, decisões equivocadas persistem. Sem encorajamento, o desânimo se aprofunda. Relacionamentos enfraquecem, talentos ficam ocultos e o testemunho perde brilho. Além disso, o isolamento muitas vezes camufla feridas que pedem tratamento, criando ciclos de vergonha e autoexclusão. A missão de Deus sofre porque a coletividade é o principal instrumento pelo qual ele opera transformação nas vidas. Caminhos de restauração. Comunhão não é apenas frequentar um lugar, é se permitir ser visto e tratado. O primeiro passo é admitirmos a condição, reconhecer que o isolamento existe e que ele não vem de Deus. Em seguida, haja com humildade, responda mensagens, aceite convites simples, sente-se numa célula, peça perdão quando necessário. Procure um irmão mais maduro, um líder ou um discipulador e compartilhe o que está acontecendo. A reconexão pode ser tímida, um café, uma ligação curta,
uma participação mínima no ministério, mas cada passo reouve a seiva. Terapia pastoral, grupos de apoio e confissão em amor são ferramentas práticas para curar o isolamento. Estratégias espirituais. Reze pela coragem de reengajar. Leia textos bíblicos sobre comunhão, como os Salmos, Atos e as cartas de João e Paulo, para renovar a convicção de que ninguém caminha só. Participe de pequenos grupos. Sirva em algo que exija presença e compromisso. O serviço é uma das formas mais rápidas de reintegrar-se. Pratique a transparência. Contar pequenas lutas antes que cresçam em segredo quebra a força do isolamento. Permita-se receber amor e ajuda. Muitas vezes a graça chega através das mãos e das palavras de irmãos que foram colocados por Deus ao seu redor. Frase motivacional. A comunhão revela e protege o propósito. Não subestime o poder de um abraço, de uma palavra profética, de um ouvir atento. Essas coisas reavivam a missão escrita em você. Aviso pastoral. Se o isolamento cresce, é hora de agir. Não espere que a solidão espiritual se resolva sozinha. Ela pode se intensificar e abrir portas para decisões que ferem o chamado. Procure restabelecer laços, peça orientação e não tema ser vulnerável. Lembre-se, esconder-se não restaura. Esconde-se o que precisa ser curado. Repetição para fixar a verdade. Deus nos fez para viver em comunidade, não nos desertos da solidão. A caminhada do propósito é coletiva. Quando um membro se afasta, toda a missão perde passo. Voltar à comunhão é voltar ao trilho, onde Deus opera com força. Transição suave. Na ausência de comunhão, outros sinais ficam mais evidentes. A sensibilidade espiritual diminui, a obediência se enfraquece e a alegria vai se esvaindo. Por isso, antes que esses males se aprofundem, escolha reconectar-se. A restauração começa quando você permite que a igreja, seu povo, entre e caminhe com você rumo ao centro do propósito. Bloque separator. Sinal 5. Perda de sensibilidade espiritual. Há momentos em que a voz de Deus, antes clara como um sussurro ao coração, passa a soar distante e abafada. Não é apenas uma ausência de resposta, é como se o aparelho que nos conecta ao Espírito estivesse coberto por poeira. As orações perdem o fervor. A leitura da palavra vira leitura mecânica e decisões espirituais ficam no automático. Na Bíblia vemos isso de formas tristes. Sansão, que recebeu dons e direção, foi progressivamente insensibilizado, até que no momento de maior crise, reconheceu a sua fraqueza e clamou por restauração. Isso nos ensina duas coisas. A sensibilidade pode ser corroída por escolhas e ambientes, e ela pode ser restaurada pelo arrependimento sincero e pela busca deliberada de Deus. Aplicação prática. Preste atenção aos sinais sutis. Você sente o coração leve quando ora, ou é como se as palavras fossem repetidas sem encontro real com Deus? As decisões que antes eram guiadas por convicção, agora precisam ser empurradas por vontade própria? Se sim, procure retomar disciplinas espirituais com intencionalidade, oração intercalada com silêncio, leitura bíblica focada em pequenos trechos para meditar, jejum que nos ensina dependência. Em comunidade, peça a alguém maduro que ore com você. Muitas vezes, a sensibilidade nasce na comunhão. Analogia. Um instrumento musical desafinado ainda produz som, mas a melodia não toca. Sensibilidade é o afinador da vida espiritual. Quando desafinamos, a música do chamado fica dissonante. Sinal 6. Desobediência recorrente. Existe diferença entre falhar por fraqueza e persistir numa atitude contrária ao que Deus já revelou. Desobediência recorrente é insistir em caminhos próprios, mesmo conhecendo a vontade divina.
A história de Saul é um alerta severo. Escolhido para liderar, ele repetidamente agiu por medo ou por orgulho, fazendo o que parecia certo aos seus olhos até perder o favorecimento de Deus. Hoje o padrão pode ser mais sutil. Small compromises that become habits. Você sabe o que deve fazer no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, mas continua escolhendo atalho, justificativa ou negligência. Essa postura corrói portas, queima oportunidades e embota a voz do Espírito. Aplicação prática. O primeiro passo para reverter a desobediência é humildade. Admita o erro sem rodeios, confesse com clareza e peça ajuda para mudar. Reconheça gatilhos que o levam a agir por impulso, orgulho, medo, influência de ambientes. Estabeleça accountability. Compartilhe com um irmão, mentor ou líder sobre as áreas onde tem falhado e combine passos concretos para ajustar. Analogia: desobediência é como um vazamento lento num barco. Se não for consertado, afunda a missão. Corra para a oficina divina. Deus não rejeita o arrependimento verdadeiro. Ele capacita para andar em obediência renovada. Sinal 7. Falta de alegria e gratidão. Quando o propósito ordenado por Deus habita no coração, o fruto natural é alegria e gratidão. Não uma felicidade superficial, mas uma paz gozosa que floresce mesmo nas tribulações. Quando essa alegria se vai e o coração se torna ambiente de reclamação constante, perdemos a visão do que já foi dado. O povo de Israel murmurou no deserto por coisas que faltavam na perspectiva humana e por isso perdeu momentos de avanço e bênçãos. Hoje a murmuração pode ser contra o ministério, contra o cônjuge, contra a própria jornada espiritual. A ingratidão rouba energia, obscurece o olhar e endurece o coração, impedindo que o propósito floresça em sua plenitude. Aplicação prática. Cultive práticas de gratidão deliberada. Ao acordar, agradeça por 3 coisas específicas. Ao fim do dia, relembre pequenas vitórias. Substitua a lista de reclamações por um diário de bênçãos. Engaje-se em atos de serviço. Servir frequentemente renova a alegria, porque nos conecta ao coração compassivo de Deus. Louvor, mesmo quando a alma está seca, é uma chave espiritual. Comece a louvar com músicas simples, palavras de adoração ou refrões conhecidos até que a alegria retorne. Analogia. A gratidão é o sol do jardim da alma. Sem ele, flores murcham. Frases que fortalecem. Sensibilidade é o GPS do espírito. Sem ela, perdemos o caminho. Desobediência desvanece bênçãos. Persistir no erro corrói a bênção. Alegria é sinal de alinhamento espiritual. Quando celebramos, confirmamos que estamos no caminho certo. Repare como esses sinais se entrelaçam. A perda de sensibilidade pode abrir espaço à desobediência. A desobediência alimenta a ingratidão. A falta de gratidão aprofunda a insensibilidade. Reconhecer cada um deles é, portanto, um passo decisivo para retornar ao centro do propósito. Se identificou com algum desses sinais, não se detenha na culpa. Use-a como impulso para a transformação. 3 atitudes práticas agora. 1. Arrependimento genuíno e confissão. 2. Reconexão com disciplinas espirituais e comunidade. 3. Estabelecimento de passos concretos e mensuráveis para a mudança. Lembre-se, Deus não se alegra em nos ver estagnados. Ele deseja restituir sensibilidade, restaurar obediência e reacender a alegria. Cada sinal reconhecido é uma bússola apontando o caminho de volta. Permita que esse reconhecimento seja o início do seu retorno. O Espírito está pronto para guiar, curar e reorientar. Bloco separator. Você que chegou até aqui, permita-me resumir com carinho o que vimos. Não como um mero checklist, mas como sinais amorosos que o Pai usa para nos chamar de volta ao centro do seu plano. Lembra-se,
A primeira coisa que notamos foi a falta de paz interior. Aquela inquietação que persiste mesmo quando a vida exterior parece organizada. É como morar numa casa perfeita por fora, mas sentir o vento frio através de uma janela quebrada. Você pode ter cortinas novas e paredes pintadas, mas a corrente de ar denuncia um reparo necessário. A paz é o termômetro do alinhamento com Deus. Quando ela falta, o coração percebe que algo precisa ser consertado. O segundo sinal é a estagnação e a falta de frutos. Dons que não florescem, projetos que não andam, ministérios que vivem de rotina e não de movimento. Imagine um pomar que recebeu sementes, mas o agricultor deixou de regar e adubar. As árvores ficam, mas não dão fruto. O propósito produz colheita. Se não há colheita, é hora de revisar o solo da sua vida. Onde você está plantando, com que intenção e que práticas estão sufocando o crescimento. Às vezes, basta mudar o horário em que você ora, priorizar um projeto ou delegar tarefas que roubam tempo para que a semente volte a brotar. Em seguida, veio o desânimo e a perda de motivação. Lembra de Elias, que se sentou cansado sob a árvore? Há momentos em que até os mais fervorosos se sentem exaustos. Desânimo é sinal de que você talvez esteja caminhando, mas não na direção que alimenta seu chamado. É o corpo e o espírito pedindo água viva. Não confunda descanso com acomodação. A restauração começa quando reconhecemos o cansaço e buscamos a fonte. Permita-se pausas intencionais, caminhar ao ar livre, anotar o que suga sua alegria, buscar terapia espiritual, coisas práticas que reabrem o fluxo de vida. O quarto sinal foi o isolamento espiritual e social. Quando a comunhão perde espaço, a alma começa a definhar. A jornada de fé não foi feita para ser solitária. Somos corpo. Quando nos isolamos, perdemos o calor que confirma nossa vocação e recebemos menos conselho, menos correção e menos estímulo. Um violinista fora da orquestra ainda pode tocar, mas perde a sinfonia. A comunhão traz harmonia ao chamado. Por isso, voltar a reunir-se, participar de um pequeno grupo ou simplesmente fazer uma ligação honesta a alguém maduro na fé pode mudar a melodia da sua vida. Os sinais 5 a 7 vêm frequentemente juntos: perda de sensibilidade espiritual, desobediência recorrente e ausência de alegria e gratidão. A insensibilidade nos impede de ouvir o sopro divino. A desobediência nos afasta dos caminhos onde Deus atua poderosamente. A falta de alegria rouba a cor da vida. Pense em um GPS que perdeu sinal, um condutor que insiste em seguir pelo próprio mapa errado e que, por fim, dirige sem perceber as paisagens que o cercam. A alegria e a gratidão são o combustível que nos mantém atentos ao trajeto certo. Práticas simples, como começar o dia listando 3 motivos de gratidão, memorizar um versículo por semana ou manter um diário de oração, reorientam o olhar para o que Deus já fez. Se você reconheceu qualquer um desses sinais em sua vida, saiba que esse reconhecimento já é um gesto de coragem e fé. A maioria não chega até aqui porque teme ver a própria condição sob a luz da verdade. Mas você está lendo estes sinais com o coração aberto. E isso é um sinal claro de que Deus já começou a mover algo dentro de você. E quero que ouça com firmeza. Reconhecer o problema é o primeiro passo para a restauração. Não subestime esse momento. É o início da pequena escalada que o levará de volta ao cume do seu chamado. Agora, algumas orientações práticas. Como voltar ao centro do propósito de Deus, passo a passo, com amor e firmeza. Primeiro, volte à oração com honestidade. Não é necessário linguagem rebuscada, é necessário corações quebrantados e disponibilidade. Diga a Deus como está, sua frustração, seu medo, sua saudade de paz. Experimente começar com 5 a 10 minutos diários, sendo específico. Peça direção sobre uma decisão, confesse um padrão, ore por uma relação.
A oração sincera abre uma porta pela qual o Espírito Santo soprará direção. Segundo, examine suas prioridades e hábitos. Muitas vezes, o desvio não vem de um evento dramático, mas de pequenas escolhas diárias. Tempo entregue demais ao trabalho, redes sociais, entretenimento ou até ministérios que nos sugam sem nos alimentarem. Faça um inventário prático. Por uma semana, anote onde você gasta seu tempo. Corte ou ajuste o que rouba seu tempo de intimidade com Deus. Por exemplo, institua um horário sem celular, delegue tarefas ou limite horas de tela. Terceiro, busque comunidade e aconselhamento espiritual. Não enfrente a caminhada sozinho. Procure líderes, irmãos maduros, um mentor ou um pequeno grupo que fale a verdade em amor. A restauração é muitas vezes comunitária. O toque humano, o conselho sábio e a responsabilidade fraterna são instrumentos de cura. Quarto, reinicie práticas espirituais essenciais. Volte a ler a palavra com propósito, não apenas por hábito, mas pedindo revelação. Restaure momentos de adoração que não sejam apenas música, mas entrega. Pratique a gratidão deliberada. Comece o dia listando 3 motivos para agradecer. A gratidão reordena o coração para a perspectiva celestial. Quinto, obedeça nas pequenas coisas. A obediência consistente nas rotinas pequenas prepara você para decisões maiores. Como uma escada, um degrau de cada vez. Cada ato de submissão reconecta seu coração ao fluxo da graça. Se houver erros do passado, confesse, peça perdão a Deus e, quando necessário, peça perdão às pessoas que foram feridas. A confissão é libertadora, não a subestime. Sexto, estabeleça metas espirituais práticas e mensuráveis. Não é legalismo, é cuidado. Defina disciplina de oração, leitura, comunhão e serviço. Anote, compartilhe com alguém e peça para que orem por seu progresso. Pequenas vitórias diárias compõem grandes vitórias de vida. Por exemplo, 10 minutos de oração, 15 minutos de estudo bíblico, encontro semanal com um mentor e um ato de serviço por mês. Sétimo, alimente a esperança com testemunhos. Leia histórias de pessoas que voltaram ao chamado e viram Deus restituir tempo e sonhos. Testemunhos nos lembram que a graça não apenas perdoa, mas reconstrói. Deixe que relatos de restauração gerem coragem em você. Quando os outros descrevem como Deus transformou atraso em oportunidade, você ganha coragem para persistir. Agora, um apelo direto ao seu coração. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu escolho o propósito. Faça desse gesto um marco público de compromisso, não para se exibir, mas para afirmar sua decisão diante da comunidade. Palavras proferidas fortalecem a alma e ativam a oração dos irmãos por você. E mais algumas ações concretas que peço agora. Se ainda não é inscrito, faça isso agora. Inscreva-se para caminhar conosco em futuros conteúdos que edificam e direcionam. Cada curtida, comentário e compartilhamento pode restaurar mais vidas para o propósito. Compartilhe este vídeo com quem precisa de direção espiritual. Pode ser o instrumento que Deus usa para reacender a chama no coração de alguém. Ao compartilhar, você planta uma semente que pode se tornar um grande legado. Antes de encerrar, proponho algo prático e simples. Permaneça alguns minutos em silêncio e oração, ouvindo a voz do Espírito. Não precisa ser longo. Comece com 5 minutos. Respire, agradeça, peça perdão, peça direção. Permita-se ouvir mesmo o que não é palavra. Uma impressão, uma lembrança, um versículo que surge. O silêncio é terreno fértil para a voz de Deus. Quero também encorajar você com uma verdade que não muda. Deus não está surpreso com seu afastamento. Ele conhece cada desvio do seu caminho e acompanha cada passo seu com paciência amorosa. Ele chama não para condenar, mas para restaurar. Cada ajuste que você fizer será acompanhado de graça.
À medida que você se aproxima por obediência humilde, verá portas que pareciam fechadas lentamente se abrirem. O tempo que foi perdido não é desperdiçado quando é oferecido em arrependimento. Deus é especialista em transformar atraso em depósito para o futuro. E se tropeçar no caminho, levante-se. A recuperação é processo e comemorar pequenas vitórias é parte da cura. Receba agora uma bênção. Que Deus restaure tua sensibilidade como quem acende uma lâmpada bem cuidada. Que Ele reavive tua alegria como o orvalho da manhã reaviva a flor. Que Ele fortaleça tua missão como o oleiro fortalece o vaso nas mãos. Que Ele te conduza ao centro do propósito, onde há plenitude, paz e frutas abundantes. Que a paz que excede todo o entendimento guarde teu coração e tua mente enquanto você decide voltar. Você não está só nessa jornada. Há uma comunidade orando por você, um Cristo caminhando ao teu lado e um céu atento às suas decisões. Tome hoje uma atitude de retorno. Confesse, reajuste, reúna-se, reze e obedeça. E lembre-se, pequenos passos tomados com fé resultam em grandes mudanças. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a caminhar juntos, aprendendo a ouvir mais claramente o chamado de Deus e a viver com sentido renovado. Que a graça e a paz do Senhor sejam contigo e que você experimente dia a dia a alegria de viver no propósito para o qual foi criado.